Olá, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal e desde já eu quero agradecer o seu clique nesse vídeo. E saiba que se você entrou aqui é porque Deus tem um propósito na sua vida. Amém? E no nosso texto de hoje nós iremos meditar no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, que diz assim: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma frase bastante profunda, com certeza, pois é uma frase que traz consigo a ideia de renúncias, que traz aquela ideia de Jesus de negar-se a si mesmo, o que não é uma coisa muito simples de se fazer. Negar a nós mesmos significa matar o eu em mim, matar as paixões e as inclinações da carne. Por que eu digo inclinações? Em Romanos 8,6 diz que o pendor da nossa carne dá para a morte, e morte é consequência do pecado. Portanto, as inclinações da nossa carne é sempre para o pecado, e isso está na nossa natureza. Negar a nós mesmos significa matar o eu em mim. Significa matar as paixões e as inclinações da carne. Por que eu digo inclinações? Porque em Romanos 8,6 diz que o pendor da carne dá para a morte, e morte é consequência do pecado. Portanto, as inclinações da nossa carne é sempre para o pecado. E não tem jeito, isso está em nós, faz parte da nossa natureza. Então, como deixar Cristo viver em nós e permitir que Ele conduza as nossas decisões e emoções? Nós temos 3 pontos importantes para considerar. Primeiro, precisamos reconhecer que somos pecadores. Segundo, precisamos arrepender dos nossos pecados. E terceiro, precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador. Primeiro ponto. Antes de tudo, é preciso entender que ninguém se torna pecador ao pecar. Nós pecamos porque somos pecadores. O pecado é uma herança que herdamos de Adão. Nesse caso, ninguém escapa, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O segundo ponto deste vídeo fala do arrependimento. E por que nós precisamos nos arrepender? Se nós não nos arrependemos, também não recebemos o perdão de nossos pecados. E se não recebemos o perdão de Deus, somos culpados por cada um de nossos pecados. E a consequência para quem morre sem o perdão de Deus é a morte. Está lá em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Porém, Deus mostra sua compaixão e sua misericórdia para conosco, e Ele nos dá uma oportunidade. Veja o que Ele diz lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, só é culpado do pecado aquele que não se arrepende dele. Gostou da frase? Então eu vou repetir. Só é culpado do pecado aquele que não se arrepende dele. E aos que recebem o perdão de Deus, a culpa dos pecados é automaticamente transferida para Jesus. Talvez você possa até falar como Pedro: não vou transferir a minha culpa para Jesus, mas se você não fizer isso, você também não terá parte com Cristo. Lembra da passagem de Pedro e Jesus? Quando Jesus se ofereceu para lavar os pés de Pedro, e Pedro disse: não, Jesus, jamais deixaria que o Senhor lavasse os meus pés. Então Jesus respondeu a ele: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E então Pedro vai e diz: então, Senhor, não lave somente os pés, mas lava todo o corpo. Portanto, é preciso que você se arrependa de seus pecados, para que a culpa então dos seus pecados possa ser transferida para Jesus. Porque é o que diz lá em Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas culpas, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades. Talvez você me diga:
Ah, Fábio, eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas boas, será que Deus não me salvará por isso? E a resposta é: não, porque a salvação não é pelas obras, e sim pela graça, Efésios 2, 8, 9. Aliás, uma coisa que nós precisamos esclarecer é que ninguém vai para o céu porque faz coisas boas, e ninguém vai para o inferno porque faz coisas ruins. Quem vai para o céu vai porque se arrependeu e recebeu Jesus como Senhor. E quem vai para o inferno é porque não se arrependeu e, consequentemente, não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, eles negaram a graça, por isso foi para o inferno. Portanto, ninguém vai para o inferno porque cometeu pecados. Porque se fosse assim, todos nós iríamos para o inferno, porque todos nós pecamos e pecamos todos os dias, de diversas formas. Pecamos no falar, pecamos no olhar, pecamos no ouvir, no pensar, pecamos no agir, pecamos de diversas formas. Então, se uma pessoa vai para o inferno, basta que ele não recebe Jesus, basta ele negar a graça de Deus, pois essa é a única razão por a qual alguém vai para o inferno. Terceiro ponto para encerrarmos. Depois que você reconhecer que é pecador e depois de você se arrepender de seus pecados, agora você precisa receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Vou melhorar. Você precisa receber Jesus como seu único Senhor e único Salvador. Fazendo isso, você estará declarando que Jesus, a partir de agora, o Senhor vai viver em mim. O Senhor vai tomar as minhas decisões, o Senhor vai conduzir as minhas decisões e emoções. Por isso que o texto de Gálatas 2 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.